As máscaras são assim, ela é um adesivo cola na superfície e essa parte aqui vai saindo, que é só uma máscara mesmo. Bom dia, galera. Hoje, 29 de setembro de 2025. E hoje é uma segunda-feira, última segunda-feira de setembro. Eu acabei de chegar aqui na empresa e dei uma verificada em tudo no Enseada para ver como ficou a nossa pintura, se não teve mais problemas com bolhas. A princípio, tá tudo ok. Não tivemos mais nenhum problema. Lembrando que o Jeep foi repintado então na última quarta-feira, né? E desde então ele ficou aqui descansando, vamos dizer assim, até que essa tinta curasse melhor. Nossa missão hoje vai ser trabalhar com essas máscaras adesivas aqui, que nada mais é do que adesivos vazados que vão ser pintados de branco no Enseada, né? Preciso colar em pontos estratégicos isso aqui. São as estrelas, os números, algumas coisas. Alguma coisa é colado aqui nos para-choque traseiro, a estrela maior ali que é o Cruzeiro do Sul, vai no capô. Também vai Cruzeiro do Sul nas laterais do Jeep, no para-choque dianteiro. É um serviço assim mais tranquilo de fazer, serviço de acabamento, na verdade. Agora são detalhes finais, né, que faltam para a gente terminar. E esse é o meu objetivo de hoje. Pretendo mostrar para vocês de forma bem resumida como é que eu faço isso. Não tem muito segredo também, é só um pouco de cuidado para colar na posição certa, né, para deixar bem alinhadinho. E depois só pintar com uma tinta branca. E novamente retirar os adesivos e daí as escritas, os símbolos, daí vão estar prontos. Então, pessoal, essas escritas aqui, números, que eu chamo de máscaras, né? É um padrão do Exército. As viaturas militares, elas vêm do leilão com esses símbolos e essas escritas. O que acontece é o seguinte: quando você adquire do leilão uma viatura dessas, você não pode mais utilizar o símbolo do brasão do Exército que vem neles. Então esse brasão é de uso exclusivo do Exército, né? Mas você pode utilizar a estrela Cruzeiro do Sul, que é um símbolo que o Exército não utiliza mais. Uma curiosidade aqui desse Jeep, quando ele veio para mim do batalhão, e eu vou deixar passando aqui embaixo uma outra imagem, que eu tenho só fotos da época, que faz muito tempo, fazem 11 anos. Esse Jeep, ele veio com o nome dele já gravado na carroceria, que é Enseada. Esse nome não fui eu que dei para o Jeep. Na época, os amigos falaram: tá, mas que nome você vai dar para a tua viatura? Eu não tinha pensado em dar um nome para ele. E aí eu lembrei que quando eu trouxe ele do leilão, ele veio com essa inscrição Enseada. Tinha um Enseada escrito aqui e outro do lado de lá. A fonte da letra é stencil, que é uma fonte militar, digamos assim. Só que na época eu optei por não fazer essa escrita, né? Deixei de fora. E agora eu vou fazer. Eu vou colocar a Enseada, que é o nome dele, batizado do batalhão mesmo. Acho bacana a história, né? Eu tenho esse registro da época. E assim, não
não existe uma regra, o porquê que eles dão nomes para as viaturas ou como eles chegam no nome de cada viatura. Isso é uma coisa interna do exército mesmo, né? Não sei, eu não fui militar, então eu também não sei como é que é esse funcionamento lá dentro. A verdade é que agora eu vou fazer, né? E são várias coisas que tem gravado nele, pintado no caso. Tem também acima dos paralamas aqui a calibragem dos pneus indicada. Também vou colocar. As estrelas, como eu já falei. Atrás tem umas menção lá do ano dele, 1971, que vocês vão ver. E também do modelo dele, que é um CJ5. CJ5, porém na documentação do leilão veio mais uma menção dizendo que ele é um CJ5 B12. B12 eu acredito ser talvez a capacidade de carga, meia tonelada. Não tenho certeza, mas eu imagino que seja. Então eu vou fazer esse trabalho agora. Eu não sei dizer para vocês assim se isso existe um padrão de tamanho de letra ou posicionamento exato, sabe? Eu já observei várias viaturas e isso não é muito padronizado, me parece, sabe? Eu acho que vai depender de batalhão para batalhão. Mas a gente vai colocar de uma forma que fique com um visual bacana, assim, né? Eu creio que vai ficar interessante. E o branco se destaca muito no verde, né? Então de longe você já vai ver que ali vem vindo uma viatura militar, ou militarizada, mas no caso esse aqui é um militar mesmo. Eu não aprofundei o meu estudo sobre essas máscaras, tá? O que eu fiz aqui? Eu mais ou menos tomei como base essas duas fitas aqui, a altura para ficar mais ou menos legal, e no centro delas eu vou colar essa máscara. Algo bem simples, tá? Sem muita frescura. O que eu sei é que assim, ó, eu preciso tomar cuidado para que o adesivo grude bem certinho aqui, onde é que está o vazado, para na hora que eu passar a pistola com tinta, para ela não ir por baixo do adesivo e acabar borrando, né, a escrita. Esse é o único cuidado que eu tenho que ter. E o segundo cuidado que eu acho bem importante, depois de eu colar todas as máscaras, eu vou isolar ainda as partes, né? Porque sempre a tinta acaba pulverizando quando a gente trabalha com a pistola. Então eu vou isolar legal as partes para não acabar pintando de branco onde não precisa. Então essas máscaras são assim, ela é um adesivo cola na superfície e essa parte aqui vai saindo, que é só uma máscara mesmo, e aí fica as letras vazadas. Com certeza deve existir outras formas assim de se fazer isso, né? Acho que isso não segue um padrão, sabe? Cada um faz da maneira que achar mais conveniente. Eu vou fazer assim. Como eu falei antes, essa mensagem aqui de indicação de calibragem também é algo mais assim decorativo, eu acho, porque a calibragem do pneu do Jeep é complicada. Quando você viaja, utiliza uma calibragem, quando vai fazer uma trilha, utiliza outra, né? Mas na média o pessoal tem usado aí 25 libras no Jeep, mais ou menos algo nesse sentido. E fica bonito, depois de pintadinho, depois que eu tirar as máscaras vai ficar bem legal assim. Dá um destaque bem diferenciado no Jeep. Como eu falei, eu vou colar todas as máscaras primeiro, porque quando eu preparar a tinta e for pintar,
Daí a gente faz tudo de uma vez também. Então aqui nas duas laterais a gente coloca esse símbolo, que é o Cruzeiro do Sul. Como eu já falei antes, esse símbolo aqui não é utilizado pelo Exército, então pode ser usado de forma decorativa aí nas viaturas, que eram viaturas militares no caso, né? sem nenhum problema. Durante o vídeo eu vou deixar passando algumas fotos que eu tenho, que eu andei resgatando, fotos que são originais da época que esse Jeep aqui ele chegou para mim do leilão do Exército. E nessas imagens a gente consegue perceber onde ele tinha os símbolos, né, onde ele tinha as escritas ali, que era na época original dele, né, que saiu do batalhão mesmo. Então, óbvio, eu não posso manter o mesmo padrão que saiu do Exército, né, porque isso é proibido, mas eu posso fazer nesse formato que eu estou fazendo agora. Esse adesivo ele não é um adesivo muito forte, muito resistente, justamente para não tirar a tinta na hora de puxar o adesivo novamente, né? O importante dele é no contorno, assim, onde é que vai ser pintado, ele está bem coladinho para a tinta não penetrar por baixo da película adesiva. Isso que é o mais importante. O resto, que nem essas bolhas aqui que tem, não tem nada a ver, porque aqui eu vou tirar de novo, então isso aqui não influencia em absolutamente nada. Mas onde vai a tinta, é bem importante que o adesivo esteja bem colado. E como eu já disse, esse aqui é um trabalho que não é difícil fazer, eu até gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com esse negócio de adesivo, película e tal. Até porque eu já trabalhei com película automotiva por muitos anos. E eu gosto de mexer com isso aqui. Mas é um tipo de trabalho que você tem que ter bastante calma, sabe? Não dá pra se afobar e tal. Porque para estragar esse material também é bem fácil. É bem fácil mesmo. Então a gente tem que fazer isso aí bem calmo. Sem querer apurar o passo, porque senão para dar uma cagada é muito rápido. Como eu falei, isso aqui é um serviço simples de fazer, qualquer pessoa faz. Não vejo nenhum segredo. Até com uma latinha de spray dava para fazer esse serviço aqui. Mas como eu prefiro trabalhar com pistola, eu vou usar tinta PU branca. Então fica PU sobre PU. Eu acho que é mais coerente, né? E como eu quero fazer um troço aí para durar pelo menos mais uns 10 anos, procura fazer a coisa certa, né? Podia só fazer os adesivos e colar o adesivo plotado. Só que o adesivo com o tempo ele vai começar a descascar, e vai começar a levantar, entra poeira por baixo. Quando você lava, passa uma esponja, alguma coisa, já vai desgrudar. E a tinta não, a tinta a durabilidade dela é muito maior, ainda mais tinta automotiva PU. E é assim, ó, meio que chutômetro mesmo, tá, galera? Não tem muita frescura, não. Penso que aqui tá mais ou menos centralizado, mais ou menos no nível. Ó. Vai dar boa. Esses aqui, então, são os dois para-choques traseiros, né?
De um lado vai o EB 1971 e do outro lado o então CJ5B12. Aí vocês devem estar se perguntando também assim, mas EB 1971 significa exatamente o quê? Bom, o EB é Exército Brasileiro, certo? 1971 é o ano dele, é o ano de fabricação desse Jeep. Assim como a placa também é do mesmo ano de fabricação do Jeep, 1971. Essa placa eu pude escolher a placa quando eu fiz o emplacamento dele. Porque o primeiro emplacamento de um Jeep, quando ele sai, qualquer viatura, né, militar que saia do exército, ele sai sem Renavan. É como se você fizesse o primeiro emplacamento de um carro 0 km. Então você tem uma nota fiscal, você tem os documentos do leilão, e aí você pode escolher de todos os adesivos. Essa aqui é a parte mais difícil de se fazer, porque justamente por causa do tamanho, né? Ela demanda um cuidado a mais, assim, vamos dizer. Eu vou travar um pouco o adesivo, colei uma ponta. Eu vou travar um pouco umas partes dele, por exemplo aqui, para ele não escorregar. E eu vou começar por uma ponta, tirar o adesivo e vou colando aos poucos. Vamos ver se vai dar certo então. A máscara também possibilita você descolar o material e colar novamente se ele não estiver bem certinho na posição, né? Se ficar um pouco franzido aí, existe essa possibilidade, que é o que eu estou fazendo em algumas partes aqui. Mas tá indo razoavelmente bem. Pessoal, como já era de se esperar, aqui no capô não fica bem colado, porque se fosse para tirar todas essas bolhas aí, eu devia pegar uma água e sabão e uma espátula de borracha e ir tirando. Só que eu não vou fazer isso para não contaminar a tinta verde e não ter problema depois de
de não aderir à tinta branca, né? Então o cuidado que eu devo ter é esses cantos assim, ó, sabe? Não deixar levantar essa película aqui branca, o adesivo branco na hora de pintar. E depois que pintou, depois que pulverizou a tinta, não tem mais problema, daí é só tirar, né? Porque o que me importa mesmo é só esse vazado verde, assim, ó. Vazado verde aqui do círculo, as estrelas, né? O resto não me interessa. Então eu não preciso ficar cuidando desses detalhes, né? Agora a última parte vai ser colar aqui na lateral do capô, mais ou menos da metade para trás aqui, onde eu colo uma escrita EB e mais uma sequência de números. E essa sequência de números nada mais é do que o número do chassi do Enseada. Da mesma forma, né, eu vou aplicar uma de mão primeiro. E depois eu entro com a segunda de mão. Vou aguardar uns minutinhos e depois eu vou dar mais uma revisada ainda antes de tirar o papel. Se tiver algum local que preciso dar uma reforçadinha na tinta, eu ainda tenho tinta pronta. Esse serviço aqui gasta pouca tinta, bem pouca mesmo. Agora não dá para se ter muita noção ainda, né, como é que vai ficar. Tá tudo empapelado e o papel é branco também. Mas enfim. Mais uns minutinhos aí eu vou verificar se preciso dar mais uma de mão ainda rapidinho. Talvez bem suave assim, uma passada. E ainda hoje eu vou conseguir tirar esse papel. É, galera, a cobertura da tinta tá legal. Acabei passando mais uma mão bem de levezinha por cima. Não filmei, mas aqui já tá certo. Esse aqui eu comecei a tirar. Aí não é borrado ali, tá? Isso aqui sai tudo, são uns fiapinhos assim que sobra. É porque a tinta ainda tá fresca, então eu vou esperar um pouco mais para tirar o resto. Deixar secar melhor para não acontecer de querer borrar. Aqui é adesivo mesmo, tá? Esse adesivo eu ainda vou tirar.
Aqui também tem uma pequena fita adesiva. Então é isso aí, eu vou esperar e depois, quando eu conseguir tirar todo esse material de papel aí, eu volto para filmar, para mostrar como é que ficou esse resultado. Tá aí, pessoal, o meu objetivo para hoje eu cumpri. Fiz então aqui os grafismos, né? Eu chamo de grafismo, talvez se dá outro nome para isso aí. Olha só como ficou legal. Bacana, né? Na verdade eu já tinha esses mesmos grafismos. Eu só refiz eles e o que eu não tinha era o nome escrito Enseada aqui, nas duas laterais. Agora tem escrito Enseada. Eu não filmei no momento em que eu estava tirando o papel, o isolamento aqui, porque eu estava igual uma criança pequena quando ganha um presente e tá desembrulhando. Fiquei tão empolgado com isso que eu acabei esquecendo até de filmar o que eu estava fazendo. Mas estou mostrando para vocês aí como é que ficou esse resultado. Olha só que bacana. É isso aí. No próximo vídeo então, galera, eu vou montar as partes agora que faltam. Provavelmente até lá eu já tenha recebido o encosto de cabeça do banco. Vou ter que montar aqui a sirene que eu acabei tirando, né? E tenho ainda a questão das rodas para resolver, que como eu falei no vídeo anterior, elas estavam vazando um pouco. Então eu levei novamente no borracheiro para a gente poder tirar os pneus e mandei fazer uma nova solda onde tinha problemas de vazamento. Estou tentando fazer de tudo para não precisar usar câmaras de ar. Câmaras, né? Meu plano B continua sendo colocar as câmeras, se caso eu não consiga solucionar o problema do vazamento então.